Imagine um colosso silencioso, enterrado nas entranhas da selva tropical, moldando o destino de duas nações com uma força invisível. Imagine um rio sendo interrompido, dobrando-se diante da engenharia humana, desviado, represado, domado. No coração da América do Sul, um projeto tão monumental, tão desafiador, tão absurdo, que parecia saído de uma ficção científica. Mas isso não é ficção. Isso é real. É Itaipu. Uma usina tão poderosa que por décadas foi a maior geradora de energia do planeta. Tão estratégica que une duas nações que um dia quase se enfrentaram em guerra. Tão colossal que foi vista do espaço antes de estar concluída. Hoje, você vai conhecer a usina que alimenta cidades, que movimenta países, que mudou o mapa da energia global. Mas por trás da grandeza, existe um preço. Deslocamentos forçados, natureza submersa, polêmicas que ecoam até hoje. Esta é a história da Itaipu Binacional, o maior projeto energético da América Latina e um dos maiores da história da humanidade. Se você admira megaprojetos que desafiam os limites da realidade, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, a gente mergulha a fundo em obras colossais, dados surpreendentes e histórias que transformaram o mundo. Vamos juntos nesta jornada. Antes de se tornar o palco de uma das maiores conquistas da engenharia moderna, o Rio Paraná era apenas isso. Um rio. Majestoso, profundo, fluindo por terras distantes, cortando fronteiras entre povos e culturas, com a mesma força que corta rochas. Mas sob sua superfície, escondia-se um sonho moldado por necessidade, urgência e ambição. Década de 1960. O Brasil e o Paraguai enfrentavam o mesmo inimigo invisível, o risco de apagões. Enquanto as cidades cresciam, a demanda por energia explodia. Hidroelétricas antigas já não davam conta, e fontes alternativas, caras, instáveis, insuficientes. Do outro lado da fronteira, o Paraguai era um país agrícola, pequeno em território, mas com um rio gigantesco à disposição, e sem meios técnicos para explorá-lo. No Brasil, o know-how existia, mas o espaço e a oportunidade, não. O que nasceu desse contraste foi mais que um projeto. Foi um pacto, uma aliança improvável entre dois países que menos de um século antes haviam se enfrentado na guerra mais sangrenta da história sul-americana, a Guerra do Paraguai. Agora, ex-inimigos desenhavam juntos o que viria a ser a maior usina hidroelétrica do planeta em geração acumulada de energia. Em 1973, Brasil e Paraguai assinam o Tratado de Itaipu, um documento histórico, um compromisso de sangue, concreto e eletricidade. Ambos os países concordaram em construir, financiar e operar uma usina binacional cujos frutos seriam divididos em partes iguais. Um pacto que transformaria não apenas um rio, mas a história energética da América do Sul. Mas sonhar alto tem preço. E nesse caso, o preço era domar um rio entre os 10 maiores do mundo. Com mais de 4.800 quilômetros de extensão, o Paraná não se curva fácil. Seu volume de água é brutal, sua correnteza imprevisível. Fazê-lo parar, ainda que por um instante, era tarefa de titãs. E era exatamente isso que os engenheiros planejavam: construir uma barragem tão poderosa, tão intransponível, que conteria um dos maiores rios do continente. Mas como desviar um rio? Como manter a segurança de trabalhadores sob toneladas de rocha instável? Como garantir que bilhões de dólares e o futuro energético de dois países não escorressem junto com a água? Essas perguntas ecoavam nos escritórios técnicos, nos gabinetes diplomáticos e nos canteiros de obras, e todas apontavam para uma única resposta. Era a hora de transformar sonho em aço, água em força, visão em realidade. Domar um rio selvagem é uma coisa. Redesenhar um continente com concreto e aço é outra completamente diferente.
Em 1975, começava aquilo que muitos chamariam de loucura, outros de obra divina. Mas todos concordavam em uma coisa: era impossível. E ainda assim, o impossível começou. No coração da América do Sul, milhares de operários chegaram de todas as regiões do Brasil e do Paraguai. Engenheiros, técnicos, mergulhadores, explosivistas, operários. Eram mais de 40 mil pessoas envolvidas diretamente no canteiro de obras. A nova cidade que nascia ao lado do canteiro ganhou o apelido de a Babilônia da Engenharia. Antes de colocar a primeira pedra, era preciso enfrentar o primeiro gigante, o próprio Rio Paraná. E para isso, era necessário desviá-lo. Sim, desviar um dos maiores rios do mundo. Foram escavadas 2 gigantescas canaletas, com 2 quilômetros de comprimento cada. Durante o desvio, o volume de rochas retiradas foi tão grande que poderia encher mais de 200 mil caminhões basculantes. No auge da construção, usava-se dinamite por dia mais do que o exército brasileiro em treinamentos anuais. Enquanto o rio era domado, um exército de guindastes e caminhões transformava o terreno em muralhas. O concreto precisava ser despejado a uma velocidade que jamais havia sido tentada. Foram mais de 12 milhões de metros cúbicos de concreto. Para você ter uma ideia, isso seria suficiente para construir 210 estádios do Maracanã. A barragem principal, com mais de 7,2 quilômetros de longitude e 196 metros de altura, rivaliza com arranha-céus. Sua fundação penetrou o solo com tanta profundidade que se dizia: se um homem caísse lá dentro, não ouviríamos o som da queda. Mas a engenharia por si só não bastava. Era preciso lidar com o calor escaldante, a umidade, os deslizamentos de terra, os acidentes e o tempo. Cada atraso custava milhões por dia. Ao mesmo tempo, o mundo observava. Revistas internacionais chamavam a obra de Titanic de concreto, Babilônia energética e risco bilionário sul-americano. Mas, passo a passo, bloco a bloco, a estrutura foi crescendo. E com ela uma tensão silenciosa. Será que ela resistiria ao teste final? Porque em breve, os portões se abririam. O lago artificial começaria a se formar. E o Rio Paraná teria que obedecer. Foram necessários 7 anos de escavações, explosões, concreto e nervos de aço. Milhares de homens enfrentaram o calor, a lama, o caos. E então, em 1982, o impossível ficou de pé. A barragem estava pronta, as turbinas em posição. O monstro havia acordado. Mas ainda faltava um momento mais delicado. Afinal, o que se construiu não foi apenas uma parede de concreto. Foi um colosso com vida própria. Era preciso abrir as comportas. Era preciso soltar a força do rio. No dia 5 de maio de 1984, a primeira turbina de Itaipu entrou oficialmente em operação. E com isso, o mundo mudava sem perceber. A energia começou a correr pelas veias de 2 países. Luzes se acendiam em milhões de lares. Indústrias voltavam a funcionar. E o que antes era apenas um buraco colossal à beira do rio, agora era a maior geradora de eletricidade do planeta. Em pouco tempo, a usina superou todas as expectativas. Cada turbina, das 20 instaladas, gera até 700 megawatts de potência. No auge, a usina atingiu 103 milhões de megawatts-hora em um único ano. Isso seria o suficiente para abastecer quase toda a Argentina por 12 meses. Para o Brasil, Itaipu passou a representar quase 15% da energia consumida nacionalmente. E para o Paraguai, mais do que isso. Itaipu passou a ser a espinha dorsal energética. Mais de 90% da eletricidade do país vem de lá. E o que sobra é vendido ao próprio Brasil. Uma obra binacional, um contrato de cooperação e uma parceria que, mesmo entre crises políticas, permanece firme há mais de 4 décadas.
Mas Itaipu é mais do que números, mais do que potência. Ele é um símbolo do que a América Latina pode fazer quando investe em grandeza. Um lembrete de que engenharia, diplomacia e visão de futuro podem andar juntas. 40 anos se passaram. O mundo mudou. Novas tecnologias surgiram. As exigências ambientais aumentaram. A demanda por energia só cresceu. E Itaipu? Ela continua lá, não apenas resistindo ao tempo, mas evoluindo com ele. A usina que nasceu em pleno século XX, ainda sob influência da Guerra Fria e sem computadores modernos, hoje opera com monitoramento digital em tempo real, inteligência artificial e sistemas autônomos que controlam a vazão, a geração e a segurança com precisão milimétrica. O que antes dependia de painéis analógicos, hoje é administrado por algoritmos. Cada turbina de Itaipu é acompanhada por sensores que identificam oscilações de temperatura, vibração e desgaste com antecedência. Uma usina totalmente binacional. Financiada, construída, operada e gerida em absoluta parceria entre os dois países. Metade das turbinas é do Brasil. Metade é do Paraguai. As decisões são tomadas em conjunto, os lucros divididos e a energia flui para os dois lados. Esse equilíbrio exigiu confiança, porque ao contrário do que muitos pensam, o Paraguai não é um parceiro passivo. Pelo contrário, vende ao Brasil mais da metade da energia que recebe como direito, e isso gera bilhões de dólares em receita anual para um país que antes era quase dependente de importações. Itaipu virou para o Paraguai motor de desenvolvimento. Para o Brasil, uma fonte segura e estratégica de energia limpa. E para ambos, um símbolo de que a cooperação entre desiguais é possível. Itaipu é energia, mas também é símbolo. É resistência. É persistência. É identidade. Ela acende luzes, mas também acende perguntas. Qual será a próxima obra que desafiará os limites da América Latina? Quantos projetos como esse estão sendo sonhados agora, mas precisam de coragem para nascer? Será que ainda acreditamos em grandeza? Porque o verdadeiro legado de Itaipu não está só nos números. Está em inspirar próximas gerações de engenheiros, diplomatas, ambientalistas e visionários. Está em nos lembrar que os muros podem ser pontes, que a água pode ser força e que fronteiras podem ser só linhas no mapa. Itaipu é uma usina, sim, mas também é um monumento. Um lembrete eterno de que juntos somos capazes de muito mais do que imaginamos. Se essa história te tocou, se ela te mostrou que nosso continente também constrói o impossível, deixe o seu like agora mesmo. Compartilhe esse vídeo com quem ama história e engenharia. E se inscrevam no canal. Aqui, cada vídeo é uma viagem por obras colossais, ideias grandiosas e fatos que merecem ser lembrados. E se você chegou até aqui, eu te agradeço. De verdade. Até o próximo episódio. Porque os fatos ocultos e as megas construções da América Latina estão apenas começando.